Ei pessoal, hoje nós vamos falar sobre 4 coisas para enfraquecer o narcisista. A primeira coisa, ele precisa de sua validação. O que é sua validação? Se você chegar para um narcisista e dizer que você não acredita naquilo que ele está falando, que ele está impondo contra você, ele não vai ficar satisfeito. E você vai desarmar ele, porque ele vive à base de ego. Ele é fraco, ele é frágil na realidade. Mas a fraqueza dele, ele quer mostrar que ele é supremo, que ele é superior a você. Então, se você dizer que não acredita naquilo que ele está fazendo, que ele está falando, você está invalidando ele. É uma maneira de você já desarmá-lo. Segundo, ele precisa projetar o erro dele em outra pessoa. Se ele vê que ele não está surtindo efeito a investida dele em cima de você, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente se sentir desarmado, porque o ego dele não suporta a ideia de que alguém está não está aceitando aquela imposição. Mas não é que você tem que bater de frente com um narcisista. Não, só um louco para fazer isso, você não pode fazer isso. Mas você tem que deixar claro para ele que ele está exagerando, que ele está te julgando como uma pessoa errada, mas que não está certo, que ele não está certo. Ele precisa da sua validação e ele precisa projetar o erro dele em cima de você. O ponto fraco dele é você. Ele precisa da sua aceitação para ele te controlar. Você tem que permitir isso. Você tem que dar lugar para isso. Você está dando preço para ele o tempo todo. Você está dando espaço para ele dominar, porque o que ele se alimenta de sua validação, ele se alimenta de sua permissão, ele se alimenta do seu comprometimento com ele. Lembrando que o melhor é você não ficar perto, é você se afastar. Todos ou muitas pessoas podem ter algum grau de toxicidade, mas o narcisista, ele tem compulsão por isso, ele quer ter o domínio o tempo todo. Ele se alimenta, na verdade, da sua energia, daquilo que você tem para dar para ele, daquilo que ele consome, ele vive e sobrevive disso, porque na realidade ele não quer aceitar que ele é fraco. Então ele quer se fazer forte em cima de você. Se você der lugar, ele sempre vai estar achando força para isso. O ideal seria que todos pudessem se afastar de pessoas com atitude narcisista. Independente de ser um narcisista patológico ou não. Porque tem pessoas que têm atitudes narcisistas e não são narcisistas, mas têm alguns sintomas. Na psicologia que nós vemos relatar todos os sintomas, mas existem pessoas que não são narcisistas patológicos, mas têm atitudes narcisistas. E o quarto ponto é dizer para ele que você vê ele solitário, tipo, como se você tivesse dó dele por ele ser um solitário. Você tem que mostrar para ele que ele não está com essa bola toda, que ele acaba afastando indiretamente. Você está mostrando para ele que ele afasta as pessoas. Isso ele não quer admitir, porque ele quer sempre estar num grau, num patamar elevado, dizer que ele está acima de tudo e de todos. A partir do momento que você mostra para ele isso, ele vai se sentir mal. E ele vai se sentir, no caso, desarmado contra você. Não digo esses narcisistas que são agressivos,
que são violentos. E também o narcisista patológico, não adianta você esperar dele que ele vai fazer autoanálise, que ele vai examinar dentro de si, se ele precisa mudar, o que ele precisa mudar, onde que ele errou, onde que ele falhou, que ele não vai fazer isso. Ele não faz isso. Ele está coberto com uma couraça de que ele acha que é razão. Ele acha que ele tem razão o tempo todo, que ele está certo, que você merece ser maltratado, você merece ser humilhado, que você merece aquilo que ele está fazendo com você. E dessas 4, mano, essas são apenas 4. Tem outras formas também. Mas hoje, nesse vídeo, resolvi esclarecer com vocês os 4 pontos para enfraquecer um narcisista. Primeiro, que ele precisa de sua validação. Segundo, ele precisa projetar o erro dele em você. Terceiro, ele precisa de sua aceitação para ele te controlar. E o 4º ponto é dizer para ele que ele é um solitário. Ele não se sente assim, ele não quer se sentir assim na realidade. Mas no fundo ele sabe que sim, que ele afasta as pessoas e que ele não tem capacidade de manter uma boa amizade, um bom diálogo, um bom relacionamento. Ele sabe que ele está te machucando, mas ele se alimenta disso. Então fique esperto. Se você está num relacionamento desse tipo, um relacionamento tóxico, que está te trazendo dor, trazendo problema, e você tiver a chance, a oportunidade de sair, se ele não é um psicopata, é um narcisista que está te manipulando, está de alguma forma te agredindo, te colocando para baixo, sai o quanto antes. Esse é o meu conselho de hoje, essa é a nossa prosa hoje, esse é o nosso momento, né? Esse é o vídeo que a página Vida com Propósito deixou para vocês hoje. Para quem está em situações nesse sentido, não perca a oportunidade de viver a sua própria vida e correr desse tipo de relacionamento tóxico. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.